Amados irmãos, vamos lá para a terceira parte da nossa lição. Antes de iniciarmos aí, você que está chegando, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim poderemos alcançar mais pessoas e grupos através da propagação da palavra do Senhor nosso Deus, né? Neste terceiro tópico, nós vamos ver aqui as testemunhas da ressurreição e o objetivo da lição é ressaltar que houve testemunhas da ressurreição, ok? Do Filho de Deus. Então, deixa eu ler aqui uma parte que eu achei interessante e grifei dos comentários do bispo Abner Ferreira, que diz: as aparições de Cristo não são As aparições de Cristo são um testemunho poderoso da verdade da ressurreição, confirmando-a como fundamento da fé cristã e da proclamação do Evangelho. Aí eu quero ler aqui um texto que eu acho que é um dos textos mais extraordinários que vão falar sobre evidências acerca da ressurreição de Cristo, que está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Vamos ler a partir do 1, que diz assim: olha o que Paulo diz: também vos declaro, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, no qual também, se o retiverdes tal, como vou tenho anunciado, sois salvos, se não é que crestes em vão. Aí no versículo 3 ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, olha aí, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Até aí. E aí a gente começa a compreender aqui que o apóstolo Paulo, ele começa a trazer evidências da ressurreição de Cristo, dizendo que nos seus dias havia ainda muitas pessoas que, após a ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus apareceu para eles. O Senhor Jesus trouxe a eles uma palavra. Da mesma forma como o Senhor Jesus apareceu também para as mulheres e para os apóstolos. O Senhor Jesus apareceu para outros discípulos anônimos, que nos dias do apóstolo Paulo, eles se reuniam na comunidade e testificavam de um dia glorioso em que Cristo, após ter sido ressuscitado, apareceu a eles. Então aqueles que viram a crucificação e morte de Cristo, ao passar alguns dias, também o viram, antes de ele ser assunto aos céus. E, com certeza, o Senhor trouxe uma palavra de ânimo, dizendo para eles permanecerem firmes, porque não era vã a fé, e que o evangelho que ele pregou aqui nessa terra era um evangelho de vida, visto que ele não estava morto, mas ele estava em vida. Então, isto aí é um primeiro ponto. 1 Coríntios, capítulo de número 15, esses versículos que ora nós acabamos de ler. Aí quando nós vemos aqui, né, o tópico de número 3, né, e o versículo, e o tópico 3:1, vai deixar claro que Jesus, ele apareceu para Maria Madalena, né? E diz aqui, após Pedro e João voltarem para casa,
Maria Madalena ficou ali chorando junto ao sepulcro. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Ainda chorosa, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde esteve o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E embora estivesse conversando com Jesus, ela não o identificou. E pensando ser o jardineiro, perguntou onde ele havia posto o corpo do mestre. Logo que o reconheceu, ela exclamou: Raboni, que quer dizer mestre. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 14, 15, 16, por aí vai, até o 18. Jesus lhe disse ainda que não havia subido ao Pai, mas que subiria. Então Maria foi e disse aos irmãos que viu o Senhor e o que ele lhe tinha dito. João 20, versículos 17 e 18. Então é interessante que o que me chama a atenção é que quando Maria ela vê o Senhor Jesus e ela vai até os discípulos informar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, nós vamos compreender aí que ela disse: é para vocês se reunirem na Galileia, porque ele vai até vós, ele vai aparecer, ele vai ir ao encontro de vocês, porque ele me disse que vai ao encontro de vocês. E a gente entende que lá em Marcos, capítulo 16 e o versículo 7, o apóstolo Marcos, o evangelista Marcos, melhor dizendo, o evangelista Marcos, ele deixa claro, né, que o Senhor Jesus, nesse diálogo, ele disse assim: olha, avise os meus discípulos para me aguardarem a Galileia, só que avise a Pedro também. Chamem a Pedro também, diga para Pedro estar lá, porque se não fosse assim, Pedro não iria. Porque Pedro estava literalmente se sentindo afastado do Evangelho pelo fato de ter negado ao Senhor por 3 vezes. E é interessante que por este motivo, nós vamos ver aí mais para frente, que o Senhor Jesus, quando apareceu para eles, ele teve uma conversa com Pedro, e nós vamos ver isso aí. Então vamos lá. Então vamos ver aqui em João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19, a primeira aparição. Versículo 19 ao 25, a primeira aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele apareceu às mulheres. Olha o que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E o versículo 24 vai dizer que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Tomé não estava presente, mas quando Tomé chegou, eles disseram: nós vimos o Senhor. E Tomé disse assim: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser na minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Por que ele tem esta visão? Porque nós entendemos, tá, que Tomé, ele era literalmente cético, buscava provas concretas para suas convicções, era uma pessoa complicadíssima. Mas aí no tópico 3.3, no mesmo capítulo 20, a partir do versículo 26, nós vamos ver que Jesus apareceu novamente. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus ele disse. Olha lá, do 26 ao 31.
E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, testificou João. E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E quando nós vamos olhar o capítulo 21, foi justamente aqui nesse texto, e é claro que quando as mulheres disseram para Pedro, está lá, como falamos já em Marcos 16, versículo 7, Pedro esteve presente nas duas ocasiões, nas duas aparições aqui do capítulo 20 que nós lemos. Mas e Pedro, mesmo sabendo, né, que Jesus o amava, que Jesus o tinha perdoado daquela situação, só que como qualquer obreiro, sabe, que reconhece e que se humilha diante de cometer uma falha, isso quando a pessoa verdadeiramente ela nasceu de novo, ela faz aqui o que Pedro ele fez. A Bíblia fala no versículo 1 e 2 que Pedro ele foi pescar, e juntamente com ele foram outros que tinham ele como líder, porque ele disse: eu vou pescar. Em outras palavras, ele disse: olha, se vocês quiserem continuar seguindo o evangelho, sigam, mas eu neguei o Filho de Deus, mais que ele me perdoou, amém, mas eu não tenho condições mais de pregar para ninguém, de falar do amor dele para ninguém. E a gente sabe que isso é até uma forma do inimigo, ele tentar acusar, porque quantas pessoas nós vemos parando, sabe, deixando de lado por causa de acusações, por causa de um erro que cometeu. A grande realidade é que nós vivemos um tempo que nós temos visto inúmeros pastores se suicidando, porque eu sempre costumo dizer que os pastores, eles são os mais carentes, né, dentro da casa de Deus, porque eles sempre estão ali com o intuito de fornecer uma palavra, de orar pelas pessoas, mas muitas vezes eles não têm com quem se aconselhar, muitas vezes eles não têm com quem orar por eles. Então vivem naquela vida em que oram por todos, mas não tem quem ora por ele, entende a todos, mas não tem quem entenda a eles. E muitos acabam desistindo, uns acabam se matando, e outros falam: olha, eu não sou digno mais de pregar o evangelho, e querem parar, querem deixar tudo. Então, nós vemos que Pedro tomou essa iniciativa, e a Bíblia nos faz entender que Jesus fez naquele dia que tudo deve ser errado. Pescaram a noite inteira e não conseguiram nenhum peixe, e pela manhã cedo, a palavra de Deus diz que Jesus estava com o peixe na brasa, na beira da areia ali, do mar, na beira do mar, na areia, e ele disse: tem alguma coisa para comer? E eles disseram: pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E Jesus disse: lançai a rede do lado direito. Eles já suspeitaram, irmãos, que era Jesus, com certeza, mas que a Bíblia fala que os olhos dele não reconheceram a Jesus, mas eles suspeitaram. E quando lançaram a rede, houve um grande milagre, a tal ponto que a Bíblia ela vai dizer aí, quer ver uma coisa? Só achar o versículo aqui. Foram mais de 300 peixes. Não, ó, aqui, ó. Não, perdão.
Versículo 11 do capítulo 21, perdão, 300 não, ó. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Não havia peixes miúdos, não havia peixes pequenos, só havia peixes graúdos. E aí eles entenderam que era o Senhor Jesus que estava ali. E foi justamente nessa ocasião que o Senhor Jesus lembrou a Pedro de algo que ele disse lá atrás, que ele não chamou Pedro mais para pescar peixes, mas para pescar homens, para ganhar almas, para trabalhar para o reino. Jesus o chamou à distância de um tiro de pedra, longe dos outros discípulos, e disse a ele: tu me amas? E ele apenas de boca falou: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou de novo: tu me amas? E aí ele já parou para pensar e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o negócio começou a ficar sério. Jesus disse: olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta também os meus cordeiros, tanto os maiores quanto os menores. E parece que eu vejo Pedro se distraindo um pouco, e Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, tu me amas mesmo? E aí Pedro se entristece, diz a Bíblia. E agora ele não responde com os lábios, ele responde com a alma, porque ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu acredito que Pedro, naquele momento em que a Bíblia não diz, mas ele começou a chorar. E ele diz: tu sabes de todas as coisas. Porque quem escreveu sobre isso foi João. Mas João não estava perto, foi um relato que Pedro trouxe para João e ele escreveu. Então Pedro, talvez por causa daquela forma grosseira que ele tinha, ele não quis relatar para João que ele chorou, mas eu acredito que ele chorou e disse: pô, tu sabes de todas as coisas, tu conheces todas as coisas, tu sabe que eu te amo muito. E quando Jesus pela terceira vez pergunta e traz a resposta, dizendo: então, apacenta minhas ovelhas, ele começa a lembrar que Jesus perguntou por 3 vezes pelo fato de ele também ter negado 3 vezes. E mesmo tendo negado 3 vezes, Jesus estava dizendo: para mim é o suficiente, é por 3 vezes ouvir dos teus lábios que você me ama, que você me ama, e ouvir de você que você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu anotei aqui nas minhas anotações que, olha, que aqui nesse capítulo 21 do qual eu estou falando com vocês, e concernente a Pedro, não se trata aqui de um não reconhecimento, mas sim de um restabelecimento da sua relação com Jesus. Após o seu pedido de perdão, onde o foco ele está na restauração, tanto da sua fé, como também do seu ministério. Então, lendo a conclusão aqui, diz que é relevante tornar conhecido por todo ser humano o desenvolvimento grande e perfeito, plano divino de salvação, que passa pela prisão, sofrimento, morte na cruz, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tais acontecimentos já estavam previstos nas Escrituras e foram anunciados pelo Senhor aos seus discípulos. Assim, a ressurreição de Cristo é o evento central da fé cristã, pois atesta a aceitação por Deus da obra da redenção e confirma a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna para todos aqueles que creem. Assim nós encerramos aqui esta terceira parte desta lição. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e até uma próxima lição, querendo Deus.